Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu sou Diógenes, estou aqui novamente com mais um vídeo sobre Forex. Nesse vídeo eu quero trazer para vocês a importância da gente sempre prestar atenção nos períodos mais longos, ok? Às vezes a gente identifica uma tendência que ela está acontecendo em um período, por exemplo, no Euro JPY de 15 minutos. A gente identifica uma tendência bonita como a que está acontecendo aqui. As médias estão paralelas, apontando na mesma direção, sem cruzamento. O preço, cada vez que acontece um novo movimento na direção da tendência, esse novo movimento, ele sai, ele decola de dentro da zona de suporte e resistência e assim sucessivamente. Ok? Bom, aqui tudo parece muito bonito, muito interessante. Nós tivemos aqui, a partir daqui a gente já tem uma tendência definida. Poderia ter aproveitado esse movimento, ter aproveitado esse movimento, ter aproveitado esse movimento. Esse movimento aqui não, a retração ficou um pouco curta, faltou aí, faltou volume, faltou volatilidade para que o preço retraísse e entrasse na zona de suporte e resistência. Então, portanto, esse movimento aqui a gente teria ficado de fora, eu particularmente, né, teria ficado de fora desse movimento. Esse sim eu poderia ter aproveitado, e esse também, todos os outros três, esse aqui particularmente não. Bom, mas o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: às vezes a gente está lá, vamos imaginar aqui que esse é o gráfico de uma hora, a média de 100, a média de 50 e a média de 30. E o preço está fazendo um movimento harmônico, um padrão aí bem legal, está caindo, etc e tal. E de repente o preço chega aqui, nessa zona, e aqui o mercado vai decidir se a tendência vai continuar no gráfico de uma hora. Vamos supor que isso aqui é H1, certo? No gráfico de uma hora, se a tendência vai continuar ou se a tendência vai inverter. E você pega um sinal para você vender. Puxa vida, vou vender, maravilha, vou ganhar dinheiro. Ok. E você esquece de olhar no gráfico diário, por exemplo, ou de olhar no gráfico semanal, ou até no gráfico mensal. E você não sabe que exatamente nesse ponto aqui, ó, por aqui, assim, está passando a média de 30. E aqui começa a zona de suporte e resistência dinâmica no gráfico semanal. E você identifica um sinal aqui, isso é possível. Você identifica um sinal e então, você vende esse par aqui, mas você não olhou no gráfico de tempo maior, no diário, semanal ou mensal. Ok? Ou até o H4. Se você estiver negociando M15, é importante você prestar atenção até no H4, H1, os tempos maiores. E você não prestou atenção, você vendeu, e você não percebeu que você está vendendo contra um suporte muito importante no gráfico semanal. Ok? A tendência em H1 estava bem estabelecida, você vendeu e tal, vou ganhar dinheiro. E aqui acontece um sinal para você vender de novo. Só que exatamente aqui para baixo está passando a média de 30 em uma tendência de alta no gráfico semanal. Você vai vender aqui, se você vender aqui, você vai estar vendendo contra um suporte muito importante no gráfico semanal. Ok? E é isso que eu quero mostrar para vocês com exemplos práticos de como que a gente pode lidar com essa situação e ver exatamente como identificar e prestar atenção em tempos maiores, em gráficos, em períodos maiores. Para que a gente não aconteça isso de você estar vendendo contra um suporte ou você está comprando contra uma resistência. O oposto também é válido, certo? Para a tendência de alta. É, deixa eu dar uma olhada aqui. Tá. Nós estamos aqui em uma tendência de alta. 30, 50 e 100. Nossa, ficou muito feio. A média de 30, a média de 50 e a média de 100. O preço está fazendo topos consecutivos e tal. Muito bonitinho. Tudo perfeito. Você identifica um sinal de compra aqui. Vou comprar porque eu vou ganhar muito dinheiro. Mas você não sabe que exatamente por aqui está passando a média de 30 períodos num gráfico diário, por exemplo. Ok? Você está negociando aqui M30 ou H1. Na verdade, essa tendência que você estava negociando aqui em H1 M30 era nada mais nada menos que uma retração no gráfico diário. Ok? Então, se você comprar, você vai estar comprando contra uma resistência muito importante. Portanto, isso não é um bom negócio.
Eu sei disso porque eu já negligenciei os tempos, os períodos maiores, o diário, o semanal e o mensal, e acabei tendo prejuízo, acabei me ferrando. Ok? Portanto, é sempre muito importante a gente prestar atenção. Agora eu vou mostrar para vocês alguns gráficos, alguns exemplos reais disso aí, que eu acabei de explicar para vocês. Nós temos aqui o Euro JPY, gráfico de 15 minutos, as médias estão apontando na mesma direção, estão paralelas entre si, o preço não tem nenhum tipo de cruzamento, o preço não está nem perto da média de 100, o preço está respeitando, e toda vez que acontece um novo movimento na direção da tendência, esse movimento sai da zona de suporte e resistência dinâmica, que é o que a gente pode ver. Ok? Tudo parece muito bom, a gente aproveitou esse movimento aqui, maravilha, ganhamos dinheiro. Esse movimento aqui, maravilha, ganhamos dinheiro novamente. E aqui também ganhamos dinheiro novamente, ok? E agora o que acontece? O preço retraiu de novo, olha só. Retraiu e entrou novamente na zona de suporte e resistência dinâmico. Ok? Isso é um sinal de que a gente, a partir desse momento, a gente precisa começar a prestar atenção nesse gráfico e ver se ele vai dar um sinal de reversão de tendência, que ele vai continuar na direção principal da tendência, ou se ele vai quebrar. Muito bem. Vamos seguir passo a passo aqui. Antes eu quero colocar uma coisa aqui embaixo. Eita. Só um pouquinho, pessoal. Ok. Deixa eu tirar essas coisas aqui. Tá. Muito bem. Então vai lá. A gente começou a identificar aqui uma tendência, uma retração. O preço entra dentro da zona de suporte e resistência. Ele começa então a cair na direção da tendência. Olha que maravilha. E aqui acontece o primeiro sinal amarelo, que a gente começa já a ver a média de 30 apontar para cima. Certo? Isso é um sinal de fraqueza, de que o mercado não está realmente com vontade de cair mais. O preço cai novamente um pouco. Opa. O preço cai e torna a retrair. Mas agora vamos dar uma olhada aqui. O que aconteceria se você estivesse olhando para esse gráfico? Vamos dar uma olhada no gráfico. Vou começar pelo mensal, vai. Bom, o mensal nada importante. As médias estão aqui sem nada aí muito significativo. Semanal. Também não, o preço está tocando na média de 100, um lugar que a gente não presta muita atenção, porque não tem uma tendência, certo? Aqui no gráfico semanal, as médias estão cruzadas e o preço está tocando lá, então absolutamente nada. Vamos dar uma olhada no gráfico diário. Olha só. Vou tirar essa linha amarela aqui. Se você não percebeu, aquele topo, aquele fundo lá embaixo que você estava vendendo, era exatamente contra o suporte do gráfico diário. Voltando então, deixa eu só voltar a minha... Lá no M15... Vamos procurar aqui, só um pouquinho. Tá aí. Essa tendência, a gente já sabe o que aconteceu depois. Essa tendência estava realmente definida e apontando para baixo na direção da tendência em EURJPY M15. Ok? E esse topo, inclusive esse fundo aqui embaixo, vou colocar um pouquinho mais para baixo aqui. Esse fundo aqui é exatamente por aqui, assim, ó. Espera aí. Tá. Exatamente por aqui, assim, está passando a média de 30 períodos no gráfico diário. Ok? A média de 30 está passando por aqui, a média de 50 está passando por aqui, mais ou menos, e a de 100 está mais para baixo. Então, se você tivesse vendido, por exemplo, aqui, você estaria vendendo contra um suporte gigantesco, enorme, muito importante no gráfico diário. Se você vendeu no gráfico diário, meu amigo, contra um suporte do gráfico diário, a não ser que, lógico, o gráfico diário também pode, suporte e resistência também falha, certo? Senão existiria tendência para sempre. Mas não é interessante você negociar, apostar uma tendência de queda
no Euro JPY de 15 minutos contra uma tendência de alta no Euro JPY de um dia, ok? Porque o gráfico diário ele tem mais peso, ou tem mais importância do que o gráfico de 15 minutos. Então, se você estivesse vendendo, acompanhando essa tendência no Euro JPY de 15 minutos aqui, certo? Você estaria vendendo contra um suporte no gráfico diário. E isso não é nem um pouco interessante. Vamos dar uma olhada novamente no gráfico diário. Vamos tirar isso aqui. Olha só. O preço veio, tocou na zona de suporte, na zona de suporte aqui no gráfico diário. E ele começou a subir. Se você tivesse vendido no M15, você teria tomado aí um prejuízo importante que você poderia ter passado sem. Ok? Bom, próximo gráfico eu tenho o... deixa eu dar uma olhada aqui. Tá. Não, esse gráfico aqui tá errado. Deixa eu fechar esse aqui. Próximo gráfico foi o Euro CHF. Ok? Tendência de alta, Euro CHF em 15 minutos novamente. Você está seguindo, está comprando agora. Euforicamente. Você está comprando, o mercado retraiu. As tendências, as médias estão paralelas, sem cruzamento, como a gente gostaria que elas estivessem. Ok? E todos os critérios para uma tendência bem definida estão presentes nesse gráfico no Euro CHF de 15 minutos. Ok? O preço, cada vez que sai um novo movimento na direção principal da tendência, ele sai de dentro da zona de suporte e resistência, e etc. E vai fazendo, e etc. Quando o preço entrou aqui, ele entrou numa zona de decisão se o mercado, essa tendência vai continuar subindo ou não. E você identificou algum padrão aqui, sei lá, alguma coisa, identificou a sua entrada, certo? E você comprou, e o mercado começou a subir, você ficou todo feliz da vida, inclusive ele passou o topo anterior. Mas você, por ser um cara descuidado, por ser um trader descuidado, você esqueceu de olhar no gráfico diário, ou semanal, ou mensal. E nós vamos ver o que teria acontecido. No diário não tem tendência nenhuma definida, certo? A gente tem, na verdade, um range aqui, isso é importante também. Olha só, você teria comprado contra esse... deixa eu colocar aqui uma linha de verdade. Olha só, no gráfico diário, esse topo aqui, ele funciona como uma resistência, certo? Ele retraiu, foi lá embaixo e tal. E aqui, o que acontece? Você teria comprado aqui contra uma resistência muito importante no gráfico diário. Você provavelmente teria se queimado, ou teria perdido dinheiro, ok? Nessa situação. Vamos achar aqui de novo. Nossa, ficou muito para trás. Ok, a tendência está aqui. Você comprou aqui no gráfico, no Euro CHF de 15 minutos, e você não sabia exatamente que no gráfico diário existia uma resistência enorme lá em cima, formada por um topo anterior. Você comprou e o mercado inverteu e você possivelmente perdeu dinheiro. Depois o mercado veio novamente, tocou lá em cima e caiu. Vamos dar uma olhada no gráfico semanal. Olha só, mais importante ainda, isso é o que eu chamo de confluência de fatores, certo? Você comprou aqui, ó. Você não viu que no gráfico semanal o Euro CHF ele estava em uma tendência de queda e o preço estava a ponto de entrar dentro da zona de suporte e resistência dinâmica. Você provavelmente teria se queimado ou perdido dinheiro aqui nesse trade. Ok? Só um pouquinho. Então, o que acontece? Você entrou, tinha uma tendência de alta no gráfico de 15 minutos, a média de 30, a de 50 e a de 100. Você comprou e tal, e vou comprar de novo aqui. Só que você não sabia que exatamente nesse ponto aqui estava passando a média de 30 e a zona de suporte e resistência. Você estava a ponto de entrar aqui, e o que acontece depois? Uma queda aí violenta no gráfico semanal. Certo? Vamos dar uma olhada no próximo gráfico, que é o EuroCAD de 1 hora. Bom, EuroCAD de 1 hora, a gente tem aqui as condições, certo? Os nossos critérios estão realmente acontecendo dentro do mercado, as médias paralelas e etc e tal, tudo aquilo que vocês já sabem. E o preço está tocando e saindo da zona de suporte e resistência dinâmica na direção da tendência. E aqui começa a acontecer então
uma retração com essa entrada e entra o preço no gráfico de uma hora, o EuroCAD, dentro da zona de suporte e resistência. E você, como um bom trader, se você tivesse olhado nos gráficos maiores, de tempo maior, diário, semanal ou mensal, você teria visto que você estaria negociando contra um baita suporte. Ok? Vamos dar uma olhada então no gráfico diário. Olha só, você teria vendido exatamente contra a média de 50, numa tendência de alta no EuroCAD diário. Se você tivesse vendido aqui, esses dois dias aqui, ó, certo? Esses dois candles, deixa eu dar um zoom aqui que é melhor. Esses dois candles, esse candle, a gente pode ver aqui, e esse candle, eles dois formaram uma tendência no gráfico de uma hora. Ou seja, esses 2 dias de queda formaram uma tendência no gráfico de uma hora. E você poderia ter vendido aqui e ter feito algum lucrinho, etc e tal. Mas é importante você ter em conta que se você tivesse vendido, aqui nesse caso, você teria vendido contra um suporte no gráfico diário e você teria tomado prejuízo, porque o gráfico inclusive passou os topos anteriores e foi embora. Ok? Próximo, Euro AUD. Gráfico de uma hora, tendência bem estabelecida, linda, certo? As médias paralelas entre si, etc e tal, tudo aquilo que vocês já sabem. Cada vez que sai um novo movimento na direção da tendência, o preço ultrapassa o nível anterior e sai de dentro da zona de suporte e resistência. E agora, aqui inclusive tem 2 coisas legais que a gente pode dar uma olhada. A tendência, o par está em tendência, realmente, mas a gente esqueceu de dar uma olhada no gráfico de tempo maior. Vamos dar uma olhada no gráfico diário. Bom, gráfico diário não tem nada importante, as médias estão cruzando aqui e etc. Então, no gráfico diário não existe tendência nenhuma. No gráfico semanal, olha só que maravilha, hein? Se você tivesse comprado naquela tendência no gráfico de uma hora, aqui no Euro AUD, você estaria comprando contra uma resistência enorme. No gráfico semanal, que é muito importante, uma tendência bem estabelecida, as médias de 30, a de 50 e a de 100 paralelas e etc e tal, você estaria comprando contra uma zona de resistência muito importante. E o que acontece depois? Uma queda brusca e você teria perdido dinheiro com certeza. Vamos dar uma voltada aqui. Deixa eu achar de novo. Olha aqui. Certo? Você teria comprado aqui. Inclusive, aqui acontece o que eu falei no outro vídeo sobre a leitura de topos e fundos, a leitura do comportamento do preço com relação à zona de suporte e resistência. Uma tendência, eu vou falar isso aqui mais umas 295 vezes. Uma tendência é composta, a definição de tendência é quando o mercado está fazendo topos e fundos consecutivos cada vez mais altos. Ok? Toda vez que ele forma um topo, esse topo é capaz de ultrapassar o topo anterior. E não é o que acontece aqui. A gente tem um topo aqui e o mercado não teve força suficiente para passar esse topo. Inclusive, ele faltou um pouquinho ainda e ele cai. Certo? E depois o que acontece? Uma linda tendência de queda no gráfico de uma hora. Mas tudo isso vem do gráfico semanal que tem uma tendência de queda. Ok? Aquela tendência de queda no gráfico de uma hora é essa barrinha aqui no gráfico semanal. E por último, é uma situação bastante similar, é o GBP AUD, que é, na verdade, correlato do Euro AUD, certo? Bom, tendência estabelecida, as médias paralelas entre si, sem cruzamento e etc. Todas as regras que a gente já sabe. Depois disso, o mercado fazendo topos e fundos cada vez consecutivos e etc e tal. E a gente vai dar uma olhada então no gráfico diário para ver se tem alguma coisa impedindo. Não, absolutamente nada. O gráfico diário está sem tendência nenhuma, então a gente não presta atenção, porque, certo? A não ser que tivesse algum suporte, alguma resistência aqui. Vamos dar uma olhada no gráfico semanal. O gráfico semanal, a mesma situação do Euro AUD, ok? Se você tivesse comprado naquela tendência de alta no gráfico de uma hora, você estaria comprando contra uma resistência muito importante no gráfico semanal. Então,
Eu já perdi dinheiro, certo? Eu já perdi dinheiro por não prestar atenção ou por negligenciar a importância dos gráficos de períodos mais longos, como o diário, o semanal e o mensal. Às vezes eu identificava uma tendência no gráfico de uma hora muito interessante, que estava lá linda, perfeita, com tudo que eu queria ver, e uma tendência que estava lá acontecendo, e etc e tal. E eu achava, por exemplo, por aqui, um ponto para que eu pudesse vender novamente esse par. Mas eu não sabia que aqui embaixo estava passando um nível importante de suporte, certo? Ou então por aqui estava passando uma tendência de alta e um gráfico superior. E por isso a minha posição foi estopada, eu saí, perdi dinheiro, e isso não foi nenhuma nem duas vezes. Não que eu não soubesse exatamente que eu precisava prestar atenção nos gráficos de períodos maiores, mas por falta de disciplina, às vezes eu negligenciava isso e não prestava atenção. O resultado, enfim, muitas vezes foi desastroso, certo? Bom, pessoal, espero que tenha ficado claro. Então, sempre que você identificar uma tendência no gráfico de 15 minutos, no gráfico de 1 hora, no gráfico de 4 horas, lembre-se de olhar nos gráficos diários, no gráfico semanal e no gráfico mensal, para ver se não existe uma tendência contrária àquela tendência de tempo menor, que pode prejudicar a sua posição e você acabar perdendo dinheiro. Ok? Muito obrigado a todos, um abraço e nos vemos no próximo vídeo.